Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório e de novo para a Inglaterra. A casa da rua Central Side, em Essex, nunca deixou de ser chamada pelo nome que carrega desde a Idade Média, a Gaiola. A Gaiola foi uma prisão, onde em 1682, 13 mulheres acusadas de bruxaria foram mantidas e torturadas, enquanto esperavam pelo seu julgamento. Elas ficaram conhecidas como as Bruxas de Central Side, e uma dessas prisioneiras foi Ursula Kemp, a parteira. Nós vamos falar dela mais pra frente num outro vídeo. Úrsula e outras 2 mulheres foram condenadas e enforcadas no que hoje é o porão da casa. Até 1908, a Gaiola aprisionou homens, mulheres e até crianças, e alguns só saíram de lá mortos. A Gaiola está à venda e ninguém quer comprar. Bom, eu quero. Mas como o sanatório está sem verba no momento, a gente vai ter que ficar por enquanto só com a história mesmo. A atual proprietária Vanessa Mitchell não mora mais lá. Precisou sair às pressas e abandonar tudo, porque não aguentava mais. Ouvia batidas de madrugada, passos pela casa, via vultos e sombras o tempo todo. Mas isso foi uma coisinha leve, perto do que ainda estaria para acontecer. Por bastante tempo, Vanessa tentou lidar como pôde com a situação, tentando até mesmo achar que tudo poderia ser coisa da imaginação, resultado de estresse, aquelas coisas que todo mundo pensa em situações assim para tentar manter o mínimo de sanidade. Ela sabia que estava vivendo na casa que é considerada a mais assombrada do Reino Unido e também sabia da sua história. Mas uma casa bonita e barata de 2 quartos parecia bem inofensiva. Só parecia. Primeiro dia na casa nova e já viu um homem. Descreveu como alto e moreno, caminhando da sala para o corredor. Apavorada, pensando se tratar de um invasor, procurou pela casa toda, mas não o viu mais. O homem tinha simplesmente desaparecido em algum ponto entre o corredor e a sala. Mas como não aconteceu mais nada, a experiência ficou como um fato isolado e quase esquecido. Até que algumas semanas depois, tudo voltou com muito mais força. As portas começaram a abrir e fechar, batiam sem nenhum vento. As luzes da casa piscavam, se apagavam, além dos aparelhos elétricos e eletrônicos que queimavam. É claro que ela morria de medo, mas continuava esperando por uma explicação racional. Só que essa explicação nunca veio. E ao invés disso, as coisas só começavam a piorar. Passos ecoavam no porão de madrugada. Em pouco tempo estavam andando pela casa toda. Havia batidas nas paredes e portas que rangiam. Mas eram portas que nem existiam, nem estavam mais lá. Eram velhas e pesadas, ainda da época da prisão. Certa tarde, quando passava pela sala, viu de novo aquele homem alto. Ele estava no topo das escadas. Esse fantasma empurra as pessoas da escada e quase fez com que Vanessa perdesse seu bebê. Mas muitos outros foram atacados pela mesma aparição e no mesmo lugar. Outra coisa que deixava a Vanessa apavorada era a sensação de nunca estar sozinha, mesmo sendo a única na casa. O ar era constantemente frio, pesado, em alguns pontos ficava gelado. E como nada é tão ruim que não possa piorar, os objetos da casa começaram a mudar de lugar, a flutuar e a despencar dos lugares. Quando descobriu estar grávida, outra aparição começou a atormentá-la. Uma mulher que trazia com ela uma sensação horrível e adorava permanecer no cômodo que seria o quarto do bebê. Por muitas vezes, Vanessa via respingos de sangue no chão e tinha pesadelos com seu bebê morto. Tudo isso deu a ela certeza de que se tratava do espírito de Úrsula. Em um desses pesadelos, ela foi espancada no porão. Quando acordou, sentia dores fortes e tinha marcas pelo corpo.
não tinha mais dúvida nenhuma de que estava mesmo vivendo em uma casa assombrada. Nem dormia mais. Começou também a temer pela vida do bebê que estava para chegar, o que fez com que convidasse um amigo para morar com ela. Esse amigo mudou-se para a gaiola e em pouco tempo descobriu o motivo de tanto terror. Ele também passou a ouvir as portas batendo, os passos e testemunhou objetos que mudavam de lugar ou simplesmente desapareciam para nunca mais aparecer de novo. Seu maior medo era quando ouviu o som de uma corrente chacoalhando, vindo do porão. Ele sabia que aquela corrente estava lá desde que a casa era a prisão das bruxas. Esse porão é ligado a uma espécie de corredor que mais tarde descobriram que servia para carregar os corpos daqueles que não resistiam à prisão. No porão também foi encontrada uma ossada completa, feminina, e depois de um tempo tiveram a certeza de que era de Ursula Kemp. Simplesmente tudo deixava apavorado, inclusive um documento antigo que materializava e desaparecia no balcão da cozinha. E aí, por mais que ele quisesse fazer companhia a Vanessa, ele sentiu que estava correndo perigo, porque tinha a constante impressão e a sensação de que algo muito ruim estava para acontecer com ele. Então ele acabou indo embora, deixando Vanessa de novo sozinha com os fantasmas. Outro amigo que tinha o costume de visitar a casa nunca mais voltou, depois de testemunhar objetos sendo arremessados no ar. Mas a gota d'água foi quando, ao olhar em uma das câmeras internas de segurança, para ter certeza de que não se tratava de ação humana, Vanessa viu uma criatura demoníaca, materializada na forma de uma cabra desfigurada, que caminhava de um lado para o outro da casa. Aí não deu mais, ela foi mesmo embora. Mesmo sabendo de todos esses acontecimentos, outro amigo insistiu, resolveu alugar a casa. Mas a alegria durou só 4 meses, já que ele também precisou deixar a casa às pressas e apavorado. Mas não demorou muito não para que outras pessoas tentassem viver na gaiola. Um casal jovem e seu bebê se mudaram para lá, mas só por 2 meses. Foi o tempo suficiente para experimentarem todos os tormentos e sustos. Mas o que determinou a fuga da casa foi quando a moradora viu a tal mulher olhando para o seu bebê que dormia no berço. Algum tempo depois de deixar a casa, em uma entrevista para um investigador paranormal, essa mulher contou que também via uma infinidade de orbes muito nítidos que se materializavam do nada e flutuavam, enchendo a sala de luzes. E a casa ficou abandonada de vez. Ninguém mais queria morar lá. Vanessa decidiu colocá-la à venda. Mas parecia que fosse o que fosse que estivesse na casa, estava esperando ansiosamente a presença de algum vivo para mostrar sua força mais uma vez. Vanessa resolveu fazer sua mudança aos poucos, enquanto aguardava por um comprador. Mas a cada vez que voltava à casa, tinha ataques terríveis de pânico. Tentava tirar o máximo de coisas que podia, o mais rápido possível, para poder ir embora logo. E quando saía, a sensação sumia imediatamente. A notícia sobre as manifestações na casa se espalharam, e mesmo quem não sabia nada sobre isso e passava algum tempo lá dentro, na intenção de ver para comprar, desistia imediatamente, ou porque presenciava alguma coisa, ou porque não conseguia ficar muito tempo naquela atmosfera insuportável. Alguns amigos ajudavam Vanessa a retirar suas coisas, mas eram atacados fisicamente. Testemunhavam atividade poltergeist e ficavam aterrorizados. Como não conseguia vender a casa de jeito nenhum, Vanessa pediu ajuda a investigadores paranormais que visitaram a gaiola e captaram manifestações de todos os tipos, constatando que se tratava de um caso genuíno de assombração. Captaram também sons assustadores como rosnados, gargalhadas, gemidos de dor, além de vozes que não pareciam humanas. Algumas fotos tiradas por eles mostram outros moradores da gaiola, como essa aí que mostra que seria uma mulher. Também essa tirada dos fundos que mostra vários fantasmas carregando um corpo.
O cheiro horrível que surgia do porão, infestava a casa, deu a ele certeza de que, além dos fantasmas dos prisioneiros, da energia horrível de dor, medo e de raiva que paira no ar, há também a presença de uma entidade demoníaca que se alimenta de tudo isso. Mas a prova certeira de que de fato a gaiola é assombrada por coisas terríveis é esse vídeo, onde uma investigadora sobrenatural tem as feições mudadas durante uma sessão de comunicação com as entidades. Ela claramente fica com o rosto diferente, os olhos fundos, o nariz maior, um sorriso demoníaco e até mesmo seus dedos parecem ficar mais longos e deformados. A gaiola das bruxas na rua Central Site ainda está à venda. Quer comprar? Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.